Diosmina e hesperidina são remédios muito usados para combater a má circulação, mas qual tipo de má circulação? Será que elas ajudam nas varizes, na trombose, no AVC, no infarto? Qual o uso desses remédios? E será que pode fazer uso contínuo? Ou a gente precisa tomar alguns cuidados? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, varizes, dor e inchaço nas pernas, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos e já aproveita para clicar no gostei. Quando você faz isso, deixa sua curtida, o seu like, o joinha, você contribui para que a gente possa alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Doutor, por favor, fale sobre a diosmina e a hesperidina. Eu tomo essa fórmula há mais de 10 anos. Já fiz uma cirurgia há alguns anos, estou aguardando encaminhamento para outra. Obrigado pelas orientações que o Senhor traz para todos nós. Deus o abençoe sempre. Então vamos falar um pouquinho sobre os remédios para má circulação. A primeira coisa que você precisa entender é que a diosmina e a hesperidina elas servem para tratar a má circulação, só que um tipo específico de má circulação. Nós temos várias doenças circulatórias. A gente tem o AVC, que é um entupimento nas artérias da cabeça, o infarto, que é um entupimento nas artérias do coração. A gente tem o comprometimento das veias da perna por varizes, a gente tem a trombose, que é a formação de trombos, de coágulos dentro da nossa circulação. Cada doença dessa é uma manifestação diferente na nossa circulação. Então, tudo que atrapalha a passagem de sangue pelo corpo, tudo que impede o sangue de circular pelo seu organismo, é chamado de má circulação. Mas a má circulação tem diversas faces, como eu te falei. Tem a má circulação no cérebro, no coração, nas pernas, nos braços. Então, o remédio para má circulação, quando a gente fala, eu tenho uma má circulação, me dá um remédio, a gente precisa entender o que está acontecendo. Por quê? Porque a diosmina e a hesperidina tratam um tipo específico de má circulação, que é aquela causada pelas varizes nas pernas. Esse remédio de circulação não trata, por exemplo, AVC, infarto e nem trombose, que são outros tipos de má circulação. Artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para a perna e as veias trazem esse sangue de volta das pernas para o coração. E assim o sangue fica circulando. Então as suas artérias saem do coração, levam sangue para a cabeça, as veias trazem o sangue de volta para o coração. Então existem remédios que agem melhor nas veias, existem remédios que agem melhor nas artérias, existem remédios que são para tratar AVC e infarto, existem remédios que são para tratar trombose e varizes. Então, a diosmina e a hesperidina, a função dessas medicações é tratar peso, cansaço, inchaço e dores nas pernas causados por varizes, que são veias dilatadas. Não são usados para tratar trombose, nesse caso são os anticoagulantes. AVC e infarto são outras medicações como os antiagregantes e os vasodilatadores. Então eu preciso que você entenda que existem remédios diferentes para diferentes tipos de má circulação. Vamos falar especificamente então sobre a diosmina e a hesperidina. Na verdade, essas são as substâncias, é o que a gente chama de princípio ativo, é o que vai dentro do comprimido. E existem diversos fabricantes. Existe a Bayer, a Mantecorp, a Neoquímica, a Farmoquímica, vários fabricantes e cada um fabrica esses remédios com nome diferente. Então cada fabricante, cada indústria química fabrica essa substância que é a diosmina e a hesperidina e dá o seu nome próprio. Por exemplo, a Servier, que é um fabricante, vende a diosmina e a hesperidina sob o nome de Daflon. Outros fabricantes, por exemplo, vão fabricar a mesma substância diosmina e hesperidina com nomes diferentes. Por exemplo, o Velunid, o Dievare, o Venovais, o Venocur, o Flavonid, o Diosmin, o Venaflon, o Perivasc, todos eles são diosmina e hesperidina de fabricantes diferentes. É o mesmo remédio vendido sob nome diferente. Por exemplo, refrigerante. Se eu falo refrigerante, tem Coca-Cola, tem Sprite, tem Pepsi, tem Guaraná, tem Quat, tem Guaraná Antártica, tem vários fabricantes diferentes
que estão fabricando refrigerante. A diosminespiridina é a mesma coisa. Ela é vendida, a mesma substância, por vários laboratórios que chamam ela de forma diferente. A função desse remédio é diminuir a permeabilidade capilar, diminuir a quantidade de líquido que sai das suas veias e dos seus vasos linfáticos em direção à pele. Quando as veias estão com varizes dilatadas, o sangue circula com dificuldade ali, ou quando tem algum problema linfático, o sangue ele tende a sair de dentro dos vasos sanguíneos e acumular na pele e na gordurinha que fica debaixo da pele. Por isso que a pessoa sente peso, cansaço, inchaço nas pernas, porque o sangue não está circulando da forma adequada. Então a diosminespiridina serve para tornar as veias fortes e saudáveis, para diminuir a quantidade de sangue que sai de dentro dessas veias. O sangue não circula bem, acumula ali, a veia fica cheia de sangue, por isso que as varizes são aqueles vasos dilatados, e aí como tem muito sangue ali dentro, ele começa a extravasar e ir em direção à pele, causando peso, cansaço e inchaço nas pernas. Todo remédio tem riscos e benefícios. A diosminespiridina, ela não causa risco de sangramento, aumento, por exemplo, na chance de você ter um sangramento na gengiva, na cabeça, no estômago ou pela urina, nada disso. A diosminespiridina ela serve para melhorar o tônus, né, venoso e linfático. Então ela não aumenta risco de sangramento como os anticoagulantes, por exemplo, os remédios para tratar trombose, os antiagregantes para prevenir um AVC e um infarto, os vasodilatadores para melhorar a má circulação nas artérias das pernas. Esses remédios eles podem causar risco de sangramento. Já os flavonoides, que é a diosminespiridina, não causam esse risco. Agora, eles são trabalhados no fígado. Existe a chance, então, de alterar alguns exames de sangue que você faz para ver o seu fígado, como TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-glutariltransferase, que é a GGT, as bilirrubinas. Então, para quem faz o uso crônico, por exemplo, da pessoa que mandou a pergunta há 10 anos, nós recomendamos aqui no canal que você faça visitas regulares aos médicos. Para quê? Para fazer alguns exames de controle, por exemplo, exames de sangue no fígado, para ver se as suas taxas estão boas, principalmente porque com o passar do tempo a pessoa começa a tomar outros remédios como estatinas, começa a tomar outros tipos de medicações que, combinados com os flavonoides, como a diosminespiridina, pode haver algumas interações e sobrecarregar algumas funções do seu organismo, como o fígado, como os rins. Então, o uso contínuo deve ser acompanhado de visitas regulares nos médicos de 6 em 6 meses ou pelo menos uma vez por ano para fazer exames de sangue básicos de rotina para ver como estão as suas taxas no sangue. Geralmente esses remédios são muito bem tolerados, são derivados de castanhas, de casca de laranja e outros produtos naturais e são extraídos esses princípios ativos como a diosminespiridina, então o seu uso costuma ser bem seguro, mas lembrando que o controle regular, né, pelo menos uma vez por ano, o ideal de 6 em 6 meses, é necessário para não sobrecarregar algumas funções do seu organismo, como fígado e rins. Então, função desses remédios, os cuidados e o uso deve ser sempre orientado e acompanhado por um profissional. Falar assim, vai para casa, toma o remédio para sempre é muito forte. A gente precisa lembrar que todos os remédios têm riscos e benefícios. Os benefícios geralmente superam, né, os riscos, mas você precisa fazer o acompanhamento para não ter riscos desnecessários. Se você se interessa, por exemplo, por assuntos de má circulação, trombose, embolia, te convido a procurar outros vídeos aí no canal. A gente fala sobre AS, aspirina, a gente fala sobre anticoagulantes para trombose. Tem outros vídeos sobre o Daflon, sobre a diosminespiridina, então procurem no canal. Vou deixar uma sugestão aqui no card para você, se você se interessa por esses assuntos. E não esquece de se inscrever, toca nas notificações para receber avisos de todos os vídeos, de todas as novidades que saírem aqui no canal e clica no gostei, deixa a sua curtida, o seu joinha. Se você quer um método de como combater a má circulação, como cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular, prevenir contra AVC, trombose, contra embolia, vai na descrição desse vídeo e clica para conhecer o protocolo antitrombose. Lá a gente vai te entregar um passo a passo para você poder blindar as suas veias contra a má circulação, se proteger
contra a trombose, embolia e doenças cardiovasculares. E vai lá também nos comentários, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, a sua pergunta, a sua dúvida ou sugestão para os próximos vídeos, para a gente entender o que está passando aí do outro lado da tela e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!